como está aqui na segunda parte aqui do e-book, Sistema Único de Saúde. Você sabia que as leis orgânicas abriram caminho para a implementação das políticas públicas de saúde? Aliás, o SUS é uma luta, é uma vitória da população, né? É uma demanda que surge da população. Se a gente for pensar, a maioria das coisas que a gente tem hoje no Brasil, que são benéficas à população, elas vêm da luta da própria população. Ao longo dessa aula, a gente vai ver que quando o agente comunitário de saúde e um agente de combate às endemias usa lá o seu sistema de informação, por exemplo, o eSUS, né? O eSUS talvez seja o principal sistema de informação que a gente tenha no Brasil para o trabalho do agente comunitário de saúde. Quando você vai fazer um cadastro individual, quando você vai fazer um cadastro territorial familiar, é importantíssimo que você preencha todos os campos, sem exceção. Até mesmo aqueles que a gente fica um pouco constrangidos, né, de perguntar, como, por exemplo, o gênero, o salário. Tem algumas perguntas assim que alguns de nós tem um pouco de... fica sem jeito. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente preenche todos os dados do individual e do territorial familiar, esses dados eles vão para a Secretaria de Vigilância. E a Secretaria de Vigilância consegue perceber algumas coisas atípicas, como, por exemplo, maior índice de doença em determinada área, né? E de uma determinada doença. Então, digamos que a sua unidade básica de saúde... Isso está aqui na aula, né? Então, não estou fugindo da aula, não. Estou só adiantando um pouco. Então, só para não se preocupar, para não pensar que eu estou indo para um outro assunto. Não, faz parte mesmo dessa aula. Quando a Secretaria de Vigilância pega esses dados que o agente comunitário de saúde preenche, ela consegue perceber, por exemplo, que na unidade básica de saúde Santa Maria, lá no bairro de Santa Maria, no estado de Manaus, nem sei se tem, tô chutando, ela vai perceber que naquele lugar específico, os agentes comunitários de saúde marcaram lá que tem muitos pacientes ali com diabetes. Isso pode ser alarmante, porque quando ela vai olhar os dados de uma outra unidade básica de saúde próxima da unidade de Santa Maria, ela vai ver que a diabetes ali não é tão alarmante assim, que pelo contrário, tem até poucos casos. O que isso traz de dado para a secretaria? De que em Santa Maria é importante direcionar recursos, mais recursos para desenvolver projetos, políticas públicas para o combate à diabetes. Isso é um pouco da equidade, né? Então, por exemplo, naquela UBS do lado, que não tem tanta diabetes, ela recebe um pouco menos de recurso do que a de Santa Maria. Então, sempre que você for preencher um cadastro individual e domiciliar, tenta sempre preencher o máximo que você puder, por mais chato que seja, por mais demorado que seja. Eu, por exemplo, na minha prática, assim, o que eu menos gostava era de fazer cadastro, porque é muito chato, eu não gosto dessa parte burocrática, mas é onde a gente mais tem que ter atenção e preencher o máximo de informações possível. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto e aí vocês vão entender. Mas vamos lá. Após um grande processo de negociações e considerando o momento político de revisão da Constituição da República, em outubro de 88, foi aprovado o texto constitucional e as propostas debatidas da 8ª Conferência Nacional de Saúde, advinda da reforma sanitária, e foram contempladas na Carta Constitucional Cidadã. As leis orgânicas do SUS estabelecem o início de um longo caminho de lutas para a implantação de diversas práticas, políticas públicas de saúde. E ele fala, né, quais são as políticas? Dentre as diversas políticas, podemos destacar algumas que são fundamentais para o SUS. Política Nacional de Atenção Básica, que é a PNAB, a Política Nacional de Vigilância em Saúde, que é a PNVS, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, e a Educação Permanente em Saúde, que é as EPS, dentre outras, né? Essa educação aqui é educação em saúde, né? Não tem nada a ver com a educação, um outro ministério, né? Precisamos compreender as políticas públicas a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, que visa assegurar um direito a determinados serviços, ações
ou programas de saúde. No Brasil, o direito à saúde é garantido por meio do SUS, né? Lembra que eu falei lá do artigo 196? Saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Então ele não é garantido apenas ele é garantido por meio do SUS, garantido em Constituição. Todos os municípios, todos os governos, todo o Brasil tem a obrigação de dar acesso aos serviços de saúde aos brasileiros. Qualquer município que não tem um sistema público de saúde, ele está agindo de forma inconstitucional. Tem que investigar, tem que denunciar, porque tem que haver serviço de saúde. Isso é a Constituição. O processo de elaboração e aprovação das leis orgânicas de saúde seguiu detalhando as principais diretrizes, atribuições das esferas de gestão, recursos, responsabilidades no financiamento e outros debates para que o SUS pudesse desenvolver no território brasileiro, tornando-se um sistema estruturante. Mais um diálogo aqui, né? Estou lendo um texto que diz o seguinte: o SUS é considerado um sistema estruturante do Brasil. O que isso quer dizer? Dizemos que algo é estruturante quando é capaz de organizar ou de determinar uma certa estrutura ou ordem para algo. E aí o SUS é considerado um sistema estruturante do Estado brasileiro porque a sua implementação exigiu dos estados e municípios a reorganização de setores importantes, como, por exemplo, a política de recursos humanos, com a implantação de planos de carreira, cargos e salários, né, que são os PCCs, que nem todos os agentes de saúde têm direito. Isso muito devido ao cargo, a forma de contratação, mas também devido às políticas municipais, né, as propostas de lei e tal. A elaboração de planos de saúde em cada esfera de gestão, e aqui não é plano de saúde privado, né, é como vai funcionar, né, plano nesse sentido. Em cada esfera da gestão, a criação de conselhos, elaboração de relatórios de gestão como forma de cumprir as regras estabelecidas à época para transferência de recursos intergovernamentais. Basicamente aqui, nesse início, o que ele está falando é que o SUS funciona de forma integrada com as 3 esferas de governo, né? Que é União, município, Estado e também Distrito Federal. Se a gente fosse dar um exemplo prático para isso daqui, no contexto do agente comunitário de saúde, no agente de saúde, na verdade, a gente pode falar o seguinte: por exemplo, hoje o agente de saúde é municipalizado na maioria dos estados, né? Então ele é municipalizado, ou seja, o município tem a gestão do trabalho do agente de saúde, mas esse trabalho é integrado com quase todas as esferas. Por exemplo, quem paga o salário é a União. Então a União é responsável pelo financeiro e o município é responsável pela mão de obra, né? Por estruturar esse trabalho, esses trabalhadores que recebem salário da União. E como que esse trabalho é estruturado dentro dos municípios? Através da PNAB, né? No caso do agente comunitário de saúde, e através da Política Nacional de Vigilância em Saúde para o agente de combate às endemias. Vamos lá. Aqui ele fala dos princípios e diretrizes do SUS. Aí, para quem está estudando para concurso público, isso aqui é o básico. Então vamos lembrar quais são os princípios e diretrizes do SUS? Tanto os princípios quanto as diretrizes podem ser separados em doutrinários ou organizacionais, de acordo com a sua função. Então, princípios, né? Aqui tá doutrinários e organizacionais, mas para quem vai prestar concurso, leia-se princípios e diretrizes, beleza? Então, quais são os princípios do SUS? Universalidade, integralidade e equidade. Eu vou deixar para falar depois que ele deve explicar cada uma. E organizacionais, que são as diretrizes: descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Quem me segue no Instagram sabe que eu falo muito sobre hierarquização, né? Que no SUS não tem hierarquia. No serviço público como um todo, não tem hierarquia, não tem chefia. Então, por exemplo, a gerente ou o gerente da sua UBS, ele não é seu chefe. A enfermeira que faz a supervisão, ela também não é sua chefe. Não existe chefia no SUS. Essa hierarquização aqui, ó, que fala, ela está sobre um outro contexto. E aí a gente vai ter uma aula para falar sobre isso, acho que vai clarear aí para quem tem dúvidas sobre isso.
Então aqui, ó, integralidade, universalidade e equidade, que são os princípios do SUS, princípios doutrinários. Conhecer os conceitos dos princípios doutrinários do SUS é importante para entender onde as políticas e ações de saúde precisam, né, acontecer. Então vamos lá, uma por uma. Universalidade é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde e determina que todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito a acesso às ações e serviços de saúde. Então, universalização é qualquer pessoa, em qualquer canto do Brasil, tem direito ao acesso aos serviços de saúde. E qualquer pessoa, inclusive de qualquer nacionalidade, sem discriminação. Lembra que está aqui, ó? Sem qualquer tipo de discriminação. Pisou no Brasil, meu filho, você tem direito a ser atendido em qualquer unidade básica de saúde, em qualquer unidade de saúde, perdão. Então é isso. Isso é a universalidade, no contexto aí de concurso principalmente, já grave isso daí. A adoção deste princípio fundamental, a partir da Constituição Federal de 88, representou uma grande conquista democrática que transformou a saúde em um direito de todos e dever do Estado. Gente, eu vou avançar aqui, vou focar só no conceito mesmo, porque senão a gente vai demorar muito. Então ele agora vai para a integralidade. O que é integralidade? Esse princípio demonstra que a atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que sejam minoria em relação ao total da população. Deve atender cada um de acordo com as suas necessidades, inclusive nos níveis de complexidade diferentes. Quando fala níveis de complexidade diferente, aqui a gente está falando de atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. E o que é a integralidade? Integralidade é atender e dar acesso a qualquer tipo de serviço que a população necessite, que a pessoa necessite. Por isso que ele disse, é em grupo ou individual, né? Então, cara, eu tenho, sei lá, desenvolvi alguma doença rara, o SUS tem que dar conta. Se não tiver medicamento, tem questão de justiça, uma série de outras coisas, mas seja lá o que for, o SUS deve dar conta. Não pode ser necessário uma pessoa deixar de usar o SUS e ir para uma rede privada porque o SUS não tem. Se a pessoa quiser ir para a rede privada, ela vai porque ela quer. Mas é importante todos saberem que a integralidade garante atendimento para qualquer questão de saúde, né? Mais uma vez, não vou discutir condições estruturais, não vou discutir corrupção. Estamos falando do SUS na teoria, beleza? Então, cuidado aí com o seu dedo coçando aí para criticar o SUS. Não vou entrar nesse mérito aqui nesse momento, tá bom? Isso é uma outra discussão. Dito isso, o SUS é maravilhoso e eu defendo ele. Vamos lá, volta aqui, ó. Então você já entendeu o que é universalidade e o que é integralidade. E por último, que é o último princípio do SUS, é a equidade. Equidade tem relação direta com os conceitos de igualdade e justiça. Significa reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. E aqui eu vou dar o exemplo nosso. Exemplo nosso não. Tentar simplificar aqui o que é equidade. Equidade é o seguinte: todos devem ser atendidos. Isso está lá na universalidade, certo? Todos devem ser atendidos. Mas nem todos têm as mesmas necessidades. E onde entra o trabalho dos profissionais de saúde? Identificar quais as principais necessidades de determinado grupo de pessoas. Por isso que a gente tem áreas bem divididas entre unidades básicas de saúde. Então pega o exemplo da sua unidade básica de saúde aí. Você que está assistindo, presta atenção aqui, não se distrai não. Você pega a sua unidade básica de saúde, todos os profissionais da sua UBS, inclusive você. Vocês têm a obrigação de, dentro desse local onde vocês trabalham, identificar aonde é mais urgente que vocês precisam ter mais atenção e atender mais. Então vocês vão focar lá, sem deixar de lado os que menos precisam.
ou seja, atendendo a todos. Então, se você vai sair para fazer uma visita domiciliar, você tem 10 casas para visitar hoje, né? E 10 casos diversos, questões diversas. Você, normalmente, quando organiza seu dia, você vai onde é mais urgente, correto? Por exemplo, se no seu dia você tem um paciente com TB para acompanhar, para fazer uma VD, provavelmente você vai nele primeiro, né? Porque você tem que garantir que ele está tomando medicamento, ele é mais urgente, é um tratamento mais pesado. Então você dá preferência de ir no TB e deixa para depois ir, por exemplo, num paciente acamado. Talvez o exemplo que eu tenha dado entre acamado e TB não tenha sido tão bom, mas dependendo do nível do acamado, o TB continua sendo mais urgente acompanhar e mais rápido, né? E mais vezes, inclusive. Então, basicamente, a equidade é isso. É você pensar na programação do seu dia, um exemplo, né? Pensar a programação no seu dia por critérios ali do que é mais urgente e do que é mais tranquilo, deixando o mais tranquilo por último, sem deixar de ir naquele que é mais tranquilo. Então, a equidade é isso, é olhar para o todo e ver onde é mais urgente. E dentro da equidade, inclusive, tem a questão financeira, né? Que aí já não é mais a nossa alçada, é a gestão do SUS. Então, dentro dessa equidade, eu vou voltar aqui o exemplo da UBS Santa Maria, que eu falei alguns minutos atrás. Tem muito caso de diabético lá, lembra? De repente, na sua não tem tanto. A gestão municipal, quando ela recebe a verba da União para trabalhar, da Secretaria ali, enfim, Ministério da Saúde, ela com toda certeza vai dar mais dinheiro para Santa Maria, porque Santa Maria precisa muito mais, mas ela vai dar dinheiro também para as outras unidades básicas de saúde. Menos, mas vai dar. E é assim que funciona. Basicamente, isso é equidade. É pensar as especificidades de cada grupo e dar mais atenção a quem mais precisa, sem deixar de lado aqueles que menos precisam. Trajetória da evolução do SUS. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe de saúde do SUS. É gratificante ver como os princípios doutrinários garantem o alcance das pessoas aos programas de saúde. Isso mesmo, Bia, devemos nos orgulhar por fazer parte dessa trajetória de sucesso. Por falar nisso, vocês sabem como teve início o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, o famoso PACS, que hoje não existe mais, né? E o Programa de Saúde da Família, que também não existe mais PSF, hoje já é Estratégia de Saúde da Família. E no caso do PACS não existe porque o agente comunitário de saúde está inserido, né, na Estratégia de Saúde da Família. E ele, inclusive, é obrigatório na Estratégia de Saúde da Família. Então vamos lá, o PACS e o PSF, né, que é contexto histórico. As bases legais do SUS foram criadas no início dos anos 90 através de normas operacionais básicas, que são as NOBs, né? Inclusive cai muito também aí nos concursos. Leis, decretos e portarias que propuseram assegurar o cumprimento dos princípios e diretrizes da saúde no país. E aí aqui tem um caminhozinho, uma linha do tempo, né? Em 1991 foi criado o programa PACS. Em 1994 foi criada o Programa de Saúde da Família, o PSF. Ambos os programas foram criados no estado do Ceará e posteriormente se tornaram programas do Ministério da Saúde. Perceba aí, ó, a galera do Ceará, cara. A galera do Ceará sempre esteve à vanguarda, né, à frente nas questões de saúde. Foi no Ceará que surgiram os primeiros agentes comunitários de saúde, voluntários, em sua grande maioria mulheres, para resolver as questões sanitárias de saúde ali daquelas comunidades, né? Sem o apoio do governo, era voluntário mesmo, né? Depois o governo viu que a iniciativa era legal e trouxe para dentro do SUS, né? Dessa forma aqui que a gente está vendo nessa linha do tempo. 91, criado o PACS, e aí virou um cargo público. Em 97, esses programas foram instituídos e regulamentados. Já em 98, teve início o processo de consolidação da descentralização de recursos do SUS para os municípios. Então vejam os números aqui, o alcance dos programas, né, ao longo desses anos. Em 2004, o PSF atingiu cerca de 38% da população e mais de 5 mil municípios. Se eu não me engano, o Brasil tem cerca de 5.500 municípios, né? Ou seja, em 2004 já tinha programa de saúde da família em quase todo o Brasil. Mas lembrando, gente, que hoje ainda não são todos os municípios que têm unidade básica de saúde, não. Tem muito município ainda que não tem, cara, que ainda está descoberto.
Ó, então, em 2016, a cobertura do PSF atingiu 63% da população. Se eu não estou enganado, hoje no Brasil, eu acho que é 85% do país que está coberto. Ainda tem 15% da população brasileira que não tem acesso a serviço básico de saúde. É muita coisa, né? A gente já está um pouquinho atrasado nisso, né? A gente pode olhar para o lado do avanço, né? Pô, em 2016 tinha 63, 2024 tem 85. Mas por outro lado, é por isso que o Brasil continua um país em desenvolvimento, né? Subdesenvolvido. Fosse um país de primeiro mundo, e eu não quero comparar o Brasil com nenhum outro país, só estou dizendo que se fosse um país de primeiro mundo, 100% da população já estaria sendo atingida, né? A gente precisa avançar com isso. E ao mesmo tempo que a gente precisa avançar com a estratégia de saúde da família, atendendo a todos os municípios do Brasil, vira e mexe, tem um político endemoniado que quer acabar com os agentes de saúde, quer acabar com a estratégia de saúde da família. Vai entender, né, cara? Não sei o que esse pessoal tem na cabeça, não, cara. É um retrocesso absurdo. Podemos afirmar que o PSF foi uma importante estratégia para o aprimoramento e também para a reorganização da assistência ambulatorial e domiciliar nos municípios, inspirado em experiências de prevenção de doenças. Sua meta era contribuir na reorganização dos serviços municipais e na integração das ações entre os diversos profissionais, com o objetivo de ser o elo entre a comunidade e a unidade básica de saúde. Hoje o elo é o agente de saúde, né? Fiz até uma piada lá no Instagram, provavelmente você viu, não sei, né? Mas eu fiz lá uma piada lá, né? Será que as pessoas pisam no agente comunitário de saúde porque ele é a ponte entre o serviço de saúde e a população? Óbvio que é uma piada, né? Mas é uma piada embasada em realidade nossa, né? Do nosso dia a dia. O agente de saúde, ele é crucial para o sistema, né? E aí eu incluo os dois, ACS e ACS, são cruciais para o sistema de saúde no Brasil. E ao mesmo tempo é a profissão mais desvalorizada de todas da saúde. Ainda é o agente de saúde, né? Tem muitos profissionais aí que falam que o agente comunitário de saúde é muito avançado, o agente combate às endemias é muito avançado. Tudo que eles vão para a luta em Brasília, eles conseguem. Isso é verdade mesmo. Eu acho que as outras categorias têm que se espelhar na gente e não falar mal da gente. Mas ao mesmo tempo que a gente consegue as nossas vitórias, ainda assim somos o cargo mais desvalorizado da saúde, né? Primeiro que a gente é a ponta da ponta do serviço, é o agente de saúde, e segundo que é isso, né? Muito desvalorizado. Ao mesmo tempo que a gente é o elo mais fraco. Vamos lá. Você sabia? O PSF previa um enfermeiro, um coordenador na proporção máxima de um enfermeiro para até 30 ACS. Caramba, hein? Imagina, 30 CS sob coordenação de um enfermeiro, loucura. Esse enfermeiro deveria ficar doido nessa época aqui, cara. É muita gente, né? Hoje reduziu. Hoje as equipes podem ter de 4 a 7 equipes, né? Na unidade básica de saúde. De 4 a 7 ACS, né? Sob supervisão ali do enfermeiro. E aí não é o enfermeiro não supervisiona o ACS, ele supervisiona os dados que o agente comunitário de saúde traz. É bem diferente, né? Como falei alguns minutos atrás, não tem chefia no SUS. Além disso, no período do surgimento do programa, as principais atribuições dos ACS eram... Aí, cada pontinho desse aqui é uma atribuição. Era assim, né? Aí a gente vai olhar hoje... aumentou. Ao invés de diminuir, valorizar o profissional, não. Aumenta e continua o descaso. Que loucura, né? Mas aqui, ó, visita domiciliar ainda acontece, identificação de situação de risco, pesar, medir crianças, incentivar o aleitamento materno, acompanhar a vacinação. Não tô vendo nada diferente aqui, ó. Orientação de métodos de planejamento familiar. Opa! Orientação de métodos de planejamento familiar. Isso aqui não é atribuição do agente de saúde hoje, né? Quem faz isso aqui é o enfermeiro. Se eu não estou enganado. Eu acho que eu nunca vi isso aqui na Lei 11.350, não. Nunca vi mesmo, que eu já li ela várias vezes. Mas vamos lá, nem na Lei 13.595. Orientação e prevenção da AIDS, orientação às famílias, né? Tudo que é de orientação realmente. Monitoramento de dermatoses e parasitoses em crianças. Caramba! Alguém aqui é dessa época, gente? Alguém fazia esse monitoramento aqui de dermatoses e parasitoses em crianças? Gente, que doideira, né?
Era atribuição dos ACS, está aqui em cima, ó. Principais atribuições dos ACS. Isso aqui não é invasivo a palavra, né? Mas sei lá, isso aqui não... Doideira, vamos lá. Vamos avançar. Hoje com certeza não é atribuição. Cuidado aí, quem tá assistindo essa live aqui para prestar concurso, não vá se confundir não, tá bom? Isso aqui não é não é atribuição do agente de saúde. Fique esperto aí. Quer saber as atribuições do ACS e ACE? Vai lá na Lei 11.350. Orientação, prevenção. Vou avançar, não vou ler todas não. Só tava vendo se tinha alguma coisa diferente. Acompanhamento de tratamento domiciliar. Orientações sobre o controle da tuberculose, hanseníase, da hipertensão arterial, diabetes e outras doenças crônicas. Sim. Promoção da saúde dos idosos, entre outros. Mas esse negócio aqui de dermatoses e parasitose me pegou, hein? Eu acho que em nenhum momento deveria ter sido atribuição, mas foi, né? Assim, a rotina dos ACS envolvia as tarefas de cadastramento, diagnóstico, mapeamento de área, identificação de microáreas, realização de visitas domiciliares e ações intersetoriais. Não mudou, né? Mesma coisa hoje. Então, esse era aqui é ainda. Você percebe que essas atribuições listadas acima para o ACS, na época da implantação do programa, hoje também são distribuídas, são atribuições que precisam ser compartilhadas com o ACE? De certa forma, sim. Em 94, o SUS lançou o programa Saúde da Família para reorientar o modelo de assistência à saúde. O programa passou a ser denominado Estratégia de Saúde da Família em 1997. E é esse aqui que está em vigor hoje, tá bom? Estratégia de Saúde da Família. Isso aqui é mais para quem vai fazer concurso. O PSF já passou. O que está em vigor hoje é a Estratégia de Saúde da Família desde 1997. Pois o PSF deixou de ter as limitações de um programa e expandiu o limite, mudando a forma de conceber o cuidado, reorganizando a atenção básica à saúde e consolidando os princípios do SUS. As equipes de estratégia de saúde da família são compostas por profissionais que atuam na carga horária de 40 horas semanais. Perguntou para você qual é a carga horária dos trabalhadores da estratégia? 40 horas semanais. Você sabe quem são os profissionais que compõem as equipes? O que ele vai falar, né? São os seguintes profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos ou auxiliar de enfermagem, ACS, podendo agregar outros profissionais de saúde como ACE, dentistas, de acordo com a demanda e características da organização dos serviços de saúde locais. Esqueceram de colocar aqui o técnico e o auxiliar de saúde bucal, né? Também tem. Nas equipes, existe uma reorientação do processo de trabalho que busca ampliar a resolutividade e impactar a situação de saúde das pessoas e coletividades. Além disso, propicia uma relação custo-efetividade, priorizando as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral e continuada, com atenção centrada na família, atendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social. Os profissionais de saúde conhecem as condições e vida de saúde das populações, né? Que ele vai falar um pouco sobre o vínculo que a gente tem com os nossos usuários e de fato a gente conhece, né, todas as condições deles, né? Ou pelo menos deveríamos conhecer, né? Não tem como a gente estar em todos os lugares, mas no geral a gente conhece sim as condições dos nossos usuários. Então todos os profissionais do SUS, especialmente da APS, que somos nós que estamos na atenção primária à saúde, são responsáveis pela atenção à saúde de populações que apresentam vulnerabilidades sociais específicas e, por consequência, necessidades de saúde específicas, assim como pela atenção à saúde de qualquer outra pessoa. Isso porque a atenção básica em saúde, que é a AB, possui responsabilidade direta sobre as ações de saúde em determinado território, considerando suas singularidades. Dessa forma, pode desenvolver intervenções mais oportunas em situações específicas, como o objetivo de ampliar o acesso à rede de atenção, que a gente já vai falar aqui daqui a pouco, né? Provavelmente já na próxima página. Sobre essa coisa da especificidade aqui, ó, situações específicas, é o que eu falo com muita frequência aqui para a galera do canal com relação às metas, né, que o agente comunitário de saúde tem. Isso está dentro da PNAB, né? Então, mais uma vez, eu não estou fugindo do nosso assunto aqui, estou dentro dele mesmo.
há uma discussão muito grande, né, entre os agentes de saúde sobre meta dos agentes de saúde. Como que deve ser a meta dos agentes de saúde? Quantas VDs por dia? Quantas VDs por mês? Na real mesmo, gente, na real mesmo, isso aqui eu bato palma pro município do Rio de Janeiro. Aqui, cara, não tem uma meta, nem por dia e nem por mês. Por mais que algumas unidades básicas de saúde aqui no Rio de Janeiro tem a gestão que de vez em quando queira estipular ali uma meta. Mas não tem meta aqui. Por que não pode ter meta? Porque cada microárea é específica, cada microárea tem as suas questões. Então não faz sentido algum estabelecer uma meta para agente comunitário de saúde. Porque se for para estabelecer, tem que se pensar a diversidade e as especificidades de cada microárea. Por exemplo, você que está me ouvindo agora, você deve ter hoje 3 gestantes. Mas também você que está me ouvindo agora tem 10 gestantes. E pode ser que você que está me ouvindo agora tenha mais de 10 gestantes nesse momento. Assim como você pode ter 2 tuberculosos ou nenhum. Assim como você pode ter 100 crianças ou 20 crianças, 15 diabéticos ou 50 diabéticos e por aí vai. Então, como é que vai estabelecer uma meta de visita domiciliar e de linhas de cuidado para todos os agentes de saúde de forma igual, se cada um tem uma quantidade completamente diferente uma da outra? Então vai ter agente de saúde que não vai conseguir bater a meta. Vai ter agente de saúde que vai ficar sendo chamado a atenção por conta de uma organização de trabalho errada de Secretaria Municipal de Saúde. Isso é uma coisa que eu falo sempre, cara. Não pode existir meta de visita domiciliar para agente de saúde, não pode. Aqui no Rio de Janeiro, por mais que não tenha meta, né, de VDs, essa quantidade exacerbada, por exemplo, eu tenho contato com agentes de saúde que tem que visitar todos os usuários das suas microáreas, da sua microárea, todos os meses, cara. Tem alguém aqui, gente, nessa condição? Bota aqui no chat para eu saber se tem alguém aqui nesse momento. Ó, tem 246 pessoas aqui na live. Não sei se todos são agentes de saúde, né? Mas bota aqui, por favor, se você tem que atender todos os seus usuários por mês. Só botar assim, sim ou não, que quem tá aqui no chat, a gente já vai entender. Mas eu tenho contato com muitos agentes de saúde, cara, que tem que atender todos os usuários da sua microárea todos os meses. Gente, isso é loucura. Primeiro, isso é uma sobrecarga absurda de trabalho para o profissional. Segundo, isso é desnecessário. E terceiro, isso não respeita a equidade, que é um princípio do SUS, né? Não respeita a equidade, que é um princípio do SUS. Atender todo mundo faz com que o agente de saúde atenda, não levem a mal, tá? Vou botar entre aspas aqui, por favor. Mas quando a gente tem essa pressão por ir em todas as casas, isso compromete a nossa visita domiciliar, porque a gente não consegue ter atenção, a gente não consegue ter um olhar crítico, não dá tempo de a gente ter um olhar crítico, de conversar com qualidade com os nossos usuários, de entender os seus problemas de saúde, de levar demandas importantes para as reuniões de equipe. Por quê? Porque a gente fica na loucura, pô. Todo mês eu tenho que falar com todo mundo, todo mês eu tenho que falar com todo mundo, todo mês eu tenho... Gente, isso é loucura. Isso não faz sentido, isso não respeita a equidade, né? Enfim, mas tá vendo aqui, ó? Olha a quantidade de pessoas aqui, ó. Sim, 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 sim. Aí de vez em quando tem uns nãos aqui, né? Mas é isso, cara. É meio louco, né? Então, essa coisa da visita domiciliar, ela não pode ser uma meta, não pode existir uma meta de VD, porque não faz sentido. Tem agente comunitário de saúde que vai conseguir visitar todos os seus usuários, porque tem poucos usuários cadastrados em sua microárea. Agora, tem agente comunitário de saúde que vai passar perrengue todo mês, vai ficar estressado todo mês, vai até ficar doente, porque ele tem mais de 1000, pô. Imagina, que loucura. Em 30 dias, você tem que visitar 1000 pessoas. Faz a divisão aí, 1000 por 30. Cara, isso é loucura, cara. Isso é loucura mesmo. Então, aqui no Rio, isso é respeitado, né? Não tem essa coisa, não, tem que visitar todo mundo, senão vai assinar uma advertência. Pô, pelo amor de Deus, né? Mas infelizmente não tem como não tem uma lei federal especificando sobre isso, né? Como não tem um documento, a gente acaba caindo
em uma das diretrizes do SUS, que é a descentralização. O que é a descentralização? Não sei se vai falar aqui nesse texto, mas a gente viu lá em cima nas diretrizes. Descentralização é a autonomia que os municípios, por exemplo, têm para exercer o seu trabalho. Tanto é que a PNAB, por exemplo, ela faz parte dessa descentralização, porque a PNAB ela traz atribuições para os agentes comunitários de saúde, certo? E ela traz atribuições para os agentes comunitários de saúde, inclusive, que não tem na Lei 11.350, que é a lei oficial dos agentes comunitários de saúde, né, que rege a categoria. Então a descentralização ela é boa por um lado, mas por outro lado ela dá voz a muitas injustiças como essa, por exemplo, de tratar os agentes de saúde como se eles fossem iguais, no sentido de meta. E não é igual, gente. Cada um tem uma micro-área diferente, cada um tem questões que se você for levar em consideração, tem agente de saúde que tem um trabalho muito tranquilo e na mesma unidade básica de saúde tem agente que vive sempre estressado porque sua micro-área é loucura. A minha, por exemplo, era uma micro-área de extrema pobreza, cara, de barraco de madeira, esgoto a céu aberto, casas, né, completamente vulneráveis. Então o trabalho que eu tinha era absurdo comparado às outras agentes da minha micro-área. Mas enfim, vamos continuar aqui. Na verdade a gente já está continuando, né, porque falar disso é falar de PNAB. Mas essa coisa de meta, cara, isso aí não deveria existir não, né? Infelizmente nem todos os municípios trabalham dessa forma e boa parte deles exigem que os agentes de saúde façam 10 VDs por dia, 12 VDs por dia, 200 VDs por mês ou todos os usuários da sua micro-área por mês. Isso é meio louco, né, cara? Isso é meio louco. Enfim. Tem um comentário aqui, ó. Tem vários comentários, né? Mas é porque me chamou a atenção assim que eu olhei, né? Já trabalhei por 2 ACS e adoeci mesmo. E adoeci. Era sufocante. É isso, né? Ainda tem isso. A gente tem a nossa micro-área, aquela loucura, e ainda tem que cobrir a área descoberta, né? Que a área descoberta é uma obrigação da gestão municipal de contratar, não de colocar outro agente de saúde ali, né? Mas, enfim, quer dizer, não de botar um agente de saúde que já trabalha, já tá tarifado e sobrecarregado lá. Tem que contratar, pô. Abre o concurso público. Ó, equipe de saúde da família ribeirinha, né? São as estratégias de saúde da família ribeirinha, que está sobre um outro contexto, né? E aí é outro modelo também de funcionamento. Que são equipes que desempenham parte significativa de suas funções em UBSs construídas ou localizadas nas comunidades pertencentes à área descrita e cujo acesso se dá por meio fluvial, né? Rios, lagos, e que pela grande dispersão territorial necessitam de embarcações para atender as comunidades dispersas no território. A estratégia de saúde da família ribeirinha são vinculadas a uma UBS que pode estar localizada na sede do município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adscrita. Tem alguém aqui na live que é de estratégia de saúde da família ribeirinha, que a unidade está em embarcação? Qual o número da lei que regulamenta a nossa profissão, Léo? A Lucivalda. Lei Ruth Brilhante, Lei 11.350. Essa é a lei que regulamenta a nossa profissão, que dá ali todas as nossas atribuições, né? Atribuições específicas do agente comunitário de saúde, específicas do agente de combate às endemias e as atribuições em comum dessas duas categorias. Tudo isso está lá, mas não só atribuição, né? Tem muitas outras coisas, como, por exemplo, o direito de flexibilização do horário de trabalho em condições de climas extremos, né? Então, por exemplo, tá muito calor, o sol tá escaldante, não tem condições de ir pro território, mas a sua chefia tá dizendo que você tem que ir. Lei 11.350 diz que não, tem que flexibilizar. Não é dessa forma, né? Isso vale tanto pro calor quanto pro frio. Então, tem isso, né? Tem muita coisa legal lá na Lei 11.350 que a gente deve conhecer, beleza? Então é importante. Ó, aqui a Valquíria botou aqui, ó. Infelizmente não consigo fechar a meta. É isso, Valquíria, não tem como, cara. É loucura, né? A gente não consegue fechar a meta e muitas vezes a gente é considerado improdutivo, né? A gente não é um bom trabalhador, não é um bom profissional porque não conseguimos fechar uma meta que é impossível de fechar, porque é uma meta que não leva em consideração a diferença de trabalho dos agentes comunitários de saúde e de suas micro-áreas. Então é loucura, cara, é loucura. Assim, é importante, é super necessário que a gente questione, né? Tendo consciência de que questionar
no ambiente que a gente trabalha é muito ruim, né? As pessoas não gostam de ser questionadas, mas é importante. E aí é isso, né, cara? Como é que vai estipular uma meta que não leve em consideração essas diferenças? Enfim, vamos lá. Equipe de consultório na rua. Equipe de saúde com composição variável, responsável por articular e prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua ou características análogas em determinado território em unidade fixa ou móvel. Aqui no canal eu fiz um bate-papo com o Anderson. O Anderson é agente social, que é um trabalho semelhante ao agente de saúde, e compõe a equipe do consultório na rua. Então, se você quiser conhecer o trabalho do consultório na rua, procura aqui no canal. Eu fiz um podcast com ele de 40 minutos, cara. Foi muito legal. Podcast em vídeo. Um bate-papo assim, ele contou tudo sobre o trabalho do consultório na rua. Vale a pena assistir. Equipe de atenção primária, prisional. Ainda tem isso, né? Não sei se vocês sabiam, né? Tem a equipe de atenção de serviço básico de saúde prisional. Equipe multiprofissional com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade. Olha como é complexo, né? O trabalho o trabalho na atenção primária. É muita coisa, né? Deixa eu ver aqui se eu posso avançar. Eu vou avançar aqui, beleza. Histórico de atividades dos agentes de combate às endemias. No início do programa, os ACEs realizavam um registro das atividades de vigilância em saúde, prevenção e controle de endemias. Estas atividades remontam o período colonial por meio da criação da Provedoria MOR, considerada a primeira organização nacional de saúde, né? Aqui tá falando de colonial, lá no início do texto a gente falou do século XVI, né? E o início ali das questões de saúde sanitários foi mais ou menos por ali, um pouquinho depois que surgiu os primeiros relatos de profissionais agentes de combate às endemias com outra nomenclatura ainda, né? Aqui deve falar. Então, olha só, em 1886, o governo reorganizou os serviços sanitários e em 89 foi criada a política sanitária que ganhou força no início do século XX com Oswaldo Cruz. Ele tinha como meta erradicar 3 das principais doenças que assolavam a capital brasileira. À época, Rio de Janeiro, febre amarela, peste bubônica e varíola. Se eu não me engano, foi esse período aqui da revolta da vacina, né? Não sei se vai falar aqui, mas acho que foi nesse período. Em 1903, a política sanitária foi reformulada, passando a atuar diretamente no combate ao mosquito transmissor de febre amarela, né? O Aedes aegypti. E em 1970, o Ministério da Saúde criou a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, a famosa SUCAM. Não sei se tem algum agente de combate às endemias aqui na live que é da época da SUCAM, né? Que vem desde aquele período. Passaram por diversas mudanças, né? Nesse período, a polícia sanitária foi uma das nomenclaturas do ACE. A polícia sanitária deixou de existir e os guardas sanitários passaram a ser conhecidos como agentes de saúde pública. Aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que outros lugares do Brasil também, na década de 70, 80, a gente chamava de olha os mata-mosquito aí, né? Que passava com fumacê, aquele carro que soltava aquela fumaça, cara, aquela máquina, né? Que soltava aquela fumaça forte. A gente tinha que abrir as janelas da casa, tudo. Alguém lembra dessa época aqui? Deveria ter ali os meus 10 anos no máximo, cara. E aí a gente chamava de fumacê. Não sei se esse nome era no Brasil inteiro. Era fumacê que vocês chamavam aí no município de vocês, mas era uma fumaça que só de falar o cheiro já veio aqui na minha lembrança, cara. Cheiro forte demais. Nos anos 90, foi instituído o SUS e a SUCAM e a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, né, que é a FCESP, passaram a denominar-se Fundação Nacional de Saúde. Deixa eu ver se aqui alguém que era. Eu sou da zona rural e tem área que faço que é meio parecida com as ribeirinhas. Cada lugar que ando, muito difícil. Aqui o Raimundo também. O Raimundo botou aqui, ó. Sou de área ribeirinha. Maneiro. Ainda chamava o carro de fumacê. A Alaine botou aqui. É isso, né? Isso mesmo, fumacê. Pô, cara, aquilo tinha um cheiro forte, né? Olha pra vocês verem como que a tecnologia avançou, né, cara? Antes a gente tinha aquela fumaça forte.
Caraca, maluco, doideira. E eu lembro que nesse período do Fumacê, minha avó teve dengue hemorrágica, cara. Minha avó ficou muito mal internada com dengue hemorrágica. E olha como é que a gente trata hoje a dengue, né? Por exemplo, de uma outra forma, né? Não tem mais aquela fumaça, já não é mais... O combate à doença já não é mais agressivo para as pessoas, né? Porque aquela fumaça era horrível, cara. Pô, imagina o quanto de gente não passava mal, né? Com aquela fumaça e a gente não tinha noção de que passava mal por conta de alguma alergia, sei lá. Sinistro, né? E quando vinha, as crianças corriam pra rua, que a gente gostava de ver aqueles caras jogando aquele negócio e não podia ficar perto, a gente levava esporro. Enfim. Durante muito tempo, as ações de controle de endemias foram centralizadas pela esfera federal, que desde os anos 70 era responsável pelos chamados agentes de saúde pública. Mas, seguindo um dos princípios básicos do SUS, em 99, as ações de vigilância passaram a ser descentralizadas e hoje o município é o principal responsável por elas, né? Então, os agentes de combate às endemias também, a grande maioria no Brasil, são municipalizados, né? Em 2006, foi publicada a Lei 11.350, que descreve e regulamenta o trabalho do agente comunitário de saúde. Aqui, né, é importantíssimo que o agente comunitário de saúde tenha consciência de que tudo, absolutamente tudo relacionado ao seu trabalho, o primeiro lugar que você deve buscar como base, até para saber se é atribuição sua ou não, não é a PNAB, tá bom? É a Lei 11.350. Primeiro você vai na Lei 11.350. Depois, se você não tirar a sua dúvida, o que eu acho muito difícil, aí você pode olhar a PNAB, mas a PNAB não está acima da Lei 11.350. E tem muitos profissionais que, ao se tratar do agente comunitário de saúde, acreditam que a PNAB está acima e usam a PNAB como ferramenta de trabalho do agente comunitário de saúde. E não é, tá bom? Então é importante aí, Lei 11.350. Somente com a implantação do Pacto pela Saúde de 2006, formulou-se uma política própria para a atenção básica no SUS, com revisões em 2011 e em 2017, tendo como prioridade a estratégia de saúde da família. Então, agora que revisitamos a linha do tempo da história das políticas públicas de saúde, vamos falar sobre as duas políticas fundamentais, que é a PNAB e a RAS. Aí aqui, gente, eu vou falar só de alguns pontos, porque ainda que talvez você não conheça o documento PNAB, você vai perceber que o seu trabalho é PNAB. E o seu trabalho como ACE é Vigilância em Saúde. Então você vai identificar muita coisa. Para eu não ser repetitivo em coisas que você já conhece, eu vou dar uma passada mais rápida, beleza? Política Nacional de Atenção Básica, a famosa PNAB, né? A ferramenta que os enfermeiros adoram. A PNAB é executada pelos 5.570 municípios, todos os municípios do Brasil. Então, nós chamamos essa pauta, propomos a discussão interna na entidade e começamos a debater a reformulação da política há 2 anos. No último ano, incluímos a CONAS. Não é CONAX, tá bom? É CONAS, tem nada a ver com os agentes de saúde aqui. E o Ministério da Saúde para envolvê-lo nesse processo, pois já tínhamos um acúmulo de discussões e, obviamente, precisávamos discutir essa questão de forma tripartite. Por que a atenção básica à saúde? Em todo o mundo já é consenso que os sistemas nacionais de saúde devem ser baseados na atenção básica à população, segundo a OMS. Por quê? Porque se um país foca na atenção básica à saúde, ou seja, se um município, estado, governo, o país como um todo está preocupado com as questões básicas de saúde e cria mecanismos, políticas para trabalhar isso, né, que é promoção da saúde, prevenção de doenças e recuperação da saúde, você consegue impedir o agravamento de doenças e, por consequência, você tem uma atenção primária à saúde que é forte, que funciona, que é resolutiva e demanda pouco trabalho para atenção secundária e para atenção terciária. Então, por isso que a PNAB é tão importante. A PNAB ela é muito importante mesmo, porque é isso. Muita atenção a hipertensos,
muita atenção a diabéticos, muita atenção ao pré-natal, muita atenção às crianças. Por isso que tem muita cobrança também, né? Porque se a gente consegue estar atento a tudo isso e perceber como isso se desenvolve, a gente tem menos pessoas doentes. E se tem menos pessoas doentes, a gente tem uma atenção básica mais efetiva. Por isso foi criada a Política Nacional da Atenção Básica. Então, a atenção básica à saúde é, ao mesmo tempo, um nível de atenção e uma proposta estruturante à organização do sistema saúde, quando o sistema está centrado na AB, que é a atenção básica, apresenta os melhores resultados em saúde para a população. Política Nacional de Atenção Básica de fato, né, aqui. Então vamos resgatar aqui alguns pontos importantes para a construção da PNAB. Mais uma vez aqui vai falar de história, né? Por exemplo, em 1920 foi publicado lá no Reino Unido. Então vou avançar essa parte histórica aqui para a gente entrar na parte prática mesmo da PNAB. Vou avançar aqui. Fala um pouco sobre o segundo artigo da Lei 8.080, né, que é a Lei Orgânica do SUS. Definição segundo a PNAB de 2017, ele vai falar uma definição da atenção básica, né? Então, a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e reabilitação e redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, né? Por exemplo, dentro de todos esses primeiros aqui, ó, desde promoção até cuidados paliativos, está centrado no trabalho do agente comunitário de saúde, né? Na unidade básica de saúde. E aí, quando a gente vai para a vigilância, aí envolve diretamente o agente de combate às endemias. Porque na promoção da saúde é a parte da educação, né? Que a gente vai conversar com os nossos usuários, que é aquela VD que a gente não consegue mais fazer, que é uma VD com qualidade, né? Como a gente tem muitas metas e muita pressão, a gente entra e sai na casa sem nem prestar atenção no que está acontecendo. Mas enfim, a gente deveria ter mais ação de promoção da saúde, como era uns anos atrás, né? Que a gente de fato conseguia promover saúde. Agora mudou muito. Agora, aqui no Rio, a gente chama... A gente não chama aqui no Rio de Janeiro de UBS, a gente fala que Clínica da Família, é assim que a gente chama, né? Mas aí você entenda como UBS, aqui a gente chama de UPA da família. Provavelmente aí no seu município você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Mudou tanto a configuração da atenção básica que hoje está tudo muito emergencial, né? Parece que a unidade básica de saúde é uma UPA. Na teoria não é, mas na prática é o que parece, porque mudou muito mesmo. Tenha sempre em mente que quando fizermos referência ao termo atenção básica, estaremos nos referindo apenas às ações de serviços públicos de saúde, mesmo que executados por serviços complementares contratados. Então aqui tem uma portaria, né, da PNAB, né? O que é uma portaria? É uma atualização da PNAB de 2006, né, de março de 2006 e tal. Em 2006, o governo federal publicou a primeira Política Nacional de Atenção Básica. Ele vai fazendo algumas atualizações. Em 2011, teve uma outra atualização da PNAB. Deixa eu ver se ele vai trazer a última, né? Tem uma galera que me pergunta muito, Léo, qual PNAB eu tenho que estudar? Qual PNAB eu tenho que estudar? Porque são várias, né? Várias atualizações. 2017, 23 de setembro de 2017, que é não necessariamente a mais recente, mas para você que vai estudar para concurso, anota aí, ó. Portaria número 2436, de 23 de setembro de 2017, que trouxe as alterações mais recentes da PNAB. Então é aqui que você vai focar, né, o seu estudo. Aqui tem pouca coisa, mas nessa portaria ela é enorme, tá bom? Tem coisa pra caramba lá. Deixa eu ver aqui, ó. Importante, a PNAB considera os termos atenção básica e atenção primária à saúde, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar ambos os processos e princípios e as diretrizes definidas na Portaria 2436, de 21 de setembro de 2017. Então, ó, muitas foram as mudanças que ocorreram na evolução da ABS, né, Atenção Básica à Saúde da população. E no quadro abaixo, representamos essa evolução. Então deixa eu ver aqui, ó. A importância da atenção básica resultou na aprovação de 2006. Ele vai continuar falando aqui dessas atualizações. Então eu vou avançar, né? Que são as atualizações de 2006, quer dizer, a criação da PNAB em 2006, a primeira atualização em 2011 e essa atualização aqui de 2017. Dentre os pontos importantes podemos destacar, que eu acho que vale a pena a gente passar.
A regionalização é o modelo de organização das RAIs, tendo a APS como porta de entrada do sistema, né, ou ao sistema. E aqui ele já começou a falar sobre a RAS, que são as redes de atenção. E ele vai se aprofundar, né? Mas o que é rede de atenção? Toda unidade, né, ou instituição de saúde que envolve ali, por exemplo, a unidade básica de saúde. Então, hospital, UPA, centros de saúde, policlínicas, CRAS, CAPs, CREAS, tudo isso faz parte dessa rede de atenção à saúde, que são aquelas instituições e profissionais que a gente no dia a dia não consegue dar conta, né, na atenção na unidade básica de saúde e precisa encaminhar ou solicitar ajuda, como por exemplo o Bolsa Família, né, quem resolve é o CRAS, tem o CAPES que resolve as questões psicossociais, né, alguns usuários a gente não tem estrutura na UBS para atender, a gente encaminha para o CAPES, o CAPES faz o acompanhamento. Aquele paciente que chega na recepção da unidade básica de saúde de manhã com uma dor muito forte no peito, o que a gente fala para ele quando ele chega lá? Você deveria ter ido para a UPA, que é dor no peito é uma questão de urgência e emergência. Então, normalmente, eles vão para a unidade básica de saúde e, normalmente, as unidades básicas de saúde absorvem, fazem ali os primeiros cuidados, chama a ambulância, né, que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de vaga zero, e a ambulância leva ele para a UPA. Então, tudo isso aí que envolve, que está ao nosso entorno, chama de RAS, né, que é a rede de atenção à saúde. Que respeita o princípio da integralidade. Lembra que a gente viu o que é integralidade? É justamente dar ao usuário tudo aquilo que ele precisa no contexto de saúde. Então, aquilo que a unidade básica de saúde não atende, como, por exemplo, uma pessoa que chega infartando lá, que a gente só faz o primeiro cuidado e chama em emergência, a UPA ou o hospital de emergência vai dar esse atendimento que ele precisa. Então a unidade básica de saúde não tem, mas a UPA tem, o hospital tem. Então a integralidade está sendo respeitada, né? Por isso que não importa o que o usuário tenha, o SUS tem que atender. Se ele não atender na unidade básica de saúde, ele vai atender na UPA. Se não atender na UPA, ele vai atender no hospital de emergência. Se não, vai levar para atenção terciária, um nível mais complexo para poder fazer um transplante de coração, por exemplo, né? Que isso acontece somente na atenção terciária, mas o SUS faz tudo o que tem que ser feito. Deixa eu ver. Delimitação da unidade geográfica, né, que determinará uma referência para a população desse território e a responsabilização da equipe, né, que é justamente isso, né, quando uma pessoa chega na unidade básica de saúde querendo atendimento que o agente comunitário de saúde não conhece, o que o agente comunitário, a primeira coisa que o agente comunitário de saúde faz? Perguntar onde a pessoa mora, né, para ver se ela está dentro dos limites daquela unidade básica de saúde. Se não tiver, o que a gente fala? Ó, você tem que se direcionar para tal unidade básica de saúde. E aí a pessoa vai lá e consegue o atendimento dela lá. Dependendo do que ela tiver, ela até consegue o tratamento inicial ali, né? O atendimento inicial ali. Mas ela é encaminhada para a sua área de referência. É assim que funciona. Essa é uma questão de territorialização, né? Das unidades básicas de saúde. Aqui tem a integração da vigilância em saúde com a atenção básica, que é onde vão se encontrar os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Então, pressupõe a reorganização dos processos de trabalho da equipe, a integração das bases territoriais, que é o território único, o que melhoraria a cobertura e a discussão das ações e atividades dos ACS e dos ACEs, com a definição dos papéis e responsabilidades. Dessa forma, abriria a possibilidade do ACE de compor a equipe da atenção básica para ampliar o atendimento à população. Aí no município de vocês, gente, deixa eu perguntar aqui para vocês, os ACEs eles fazem parte da equipe de vocês ou eles só aparecem na UBS e vão para o território? Aqui no município do Rio de Janeiro, cada equipe tem um agente de combate às endemias vinculado mesmo à equipe, né? Ele faz parte da equipe aqui no município do Rio. É assim também no município de vocês? Aqui eu não sei desde quando isso começou, mas é assim hoje.
Só que como a demanda deles também é enorme, né? O agente de combate às endemias tem uma demanda também, uma pressão muito grande sobre eles. E aí eles acabam que quando tem fazer uma ação mais integrada, a gente tem que solicitar com uma certa antecedência, né? Porque a demanda deles é bem grande mesmo. Mas aqui no município do Rio de Janeiro, os ACS estão vinculados à equipe de saúde da família. E isso faz parte, né? Tá previsto aqui, se o município quiser, ele pode vincular o ACE a alguma equipe, né, da unidade básica de saúde. Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu vou avançar, porque a gente já falou sobre isso. Beleza, agora vamos falar sobre a RAIS. E a gente tá chegando aqui no final já desse e-book, do e-book principal, né, da disciplina 3. Então vamos falar sobre as redes de atenção. Deixa eu beber só mais um pouquinho de água e vou dar uma olhada aqui no chat, tá bom? Se tiver alguma pergunta aqui, eu aproveito para responder. Eu boto água aqui, cara, mas eu quase não bebo. Pelo menos não aqui, porque eu bebo bastante água. Deixa eu ver aqui o chat. Aqui no Tocantins ainda tem o Fumacê. Caramba, Rosivane, ainda. Caraca, maluco. Sinistro, né? Eu achei que já tinha acabado já. Aqui no município do Rio, nunca mais. Tem muitos anos já que não tem mais. Sim, eles são vinculados na equipe da unidade. A Soliane falou aqui, né? Sobre os agentes de combate às endemias. Lá também é igual no Rio, né? Já no Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, não. O ACE não é vinculado à equipe. Deixa eu ver. O desmonte do PSF acabou com a atenção básica de qualidade. Exatamente, Paula. Exatamente. Quando mudou, né, para a estratégia de saúde da família, descaracterizou completamente. Na época do PSF, eu não sou dessa época, mas eu escuto muitas histórias, né? Era uma época que dava de fato para ter uma VD com qualidade, né? De você sentar com calma, ouvir o usuário, entender as necessidades da família, entender por que uma criança tá fora da escola e tal. Hoje em dia, cara, cara, é muito difícil. Eu não sei, eu não posso falar por todo mundo. Eu acho que vocês aqui podem responder por vocês e talvez concordar ou não comigo. Mas eu, particularmente, pela visão que eu tenho, os poucos agentes de saúde que eu conheço pessoalmente e os muitos que eu conheço pela internet, cara, é muito difícil um agente comunitário de saúde conseguir fazer uma visita domiciliar com qualidade. Chegar ali sem pensar que ele tem que sair para ir para a próxima casa, sabe? Ô, dona Maria, como é que a senhora tá? Vamos conversar. Tá se alimentando bem? Quando foi a sua última consulta? A senhora tá com a próxima consulta marcada? Tá tomando remédio direitinho? Esse tom de conversa mesmo, sabe? Porque é assim que deveria ser. E já foi assim um dia. Mas hoje, cara, hoje a gente normalmente vai para uma VD para resolver alguma demanda. Dificilmente é para conversar. Tipo assim, cara, cheguei na unidade básica de saúde, bati meu ponto, separei meu material. Hoje eu vou na casa da dona Josefa, porque eu quero saber se o filho dela já tomou vergonha na cara e parou de, sei lá, dar dor de cabeça pra ela. Porque isso é uma questão de saúde, né? Cara, difícil a gente fazer isso hoje. É muito difícil mesmo. Normalmente a gente vai na dona Maria pra entregar alguma consulta de exame pra ela porque ela tem dificuldade de locomoção e se o agente de saúde não levar, ela não vai à consulta. Não é isso? Hoje em dia tá assim, cara. Muito difícil mesmo a gente dar a atenção que o usuário precisa. Eu tinha uma usuária, cara, que ela tava com 7 nódulos, respirando mal. Cada vez que eu ia na casa dela, ela se despedia de mim. E era despedir assim mesmo, sabe? Se despedir da vida. Ela sempre se despedia. Ô, Leozinho, não sei se eu vou te ver na semana que vem. E aquilo me doía muito, né? Porque era uma usuária da minha microárea que eu tinha que lidar com as questões dela. Mas eu nunca consegui dar a atenção que ela merecia. Nunca consegui dar a atenção que ela merecia. Ela ainda tá viva, né? Graças a Deus. Já fez a cirurgia dela, dos nódulos. Ela tá com uma hérnia, mas também tem um câncer e tal. Mas, cara,
nunca consegui dar a atenção que ela precisava. Eu conseguia parar, ficar ali uns 3, 4 minutos, 5 às vezes, mas a demanda é tão grande, a sobrecarga de trabalho que a gente tem é tão grande que a gente se sente mal, cara. Pô, porque é difícil, assim. Não sei se com vocês é assim, mas no caso dela, por exemplo, eu chegava lá para alguma demanda da equipe e ela demandava muito, né, por conta das questões de saúde. E eu chegava lá e aí ela começava a falar, porque ela gostava de falar, e tinha muitos problemas, né? Então, junto uma pessoa que gosta de falar, que tem muito problema, tu já sabe, né? E aí, cara, eu tinha que interromper ela, eu ficava sem graça, tentando saber como eu interrompia ela para falar que eu precisava ir, porque eu tinha outras coisas para resolver. É isso, cara, o trabalho do agente de saúde hoje tá assim. Né? Talvez esteja assim no Brasil inteiro. Não sei se você tá conseguindo, se você tá se identificando comigo. Mas, cara, é doideira isso, né? Isso é a falta desse PSF antigo, desse modelo mais humanizado que a gente não consegue, cara. E não é só agente de saúde não, tá bom? O médico também, é o enfermeiro também. Todos os profissionais da UBS hoje têm muita dificuldade em conversar, cara, com o usuário. Basta você ver o tempo de consulta no sistema eSUS. Vocês já repararam nisso, gente? Quando vocês olham lá a agenda do médico ou do enfermeiro, vocês já repararam qual é o tempo de consulta entre uma consulta e outra no eSUS? É 15 minutos, gente. Olha que loucura. 15 minutos. Você marca lá uma consulta 10h40, a próxima consulta é 10h40 não, 10h45, a próxima consulta é 11 horas, cara. Olha que loucura. Aí o médico tem que atender em 15 minutos, é uma correria, e o médico ele fica pressionado, porque se ele for dar uma atenção maior, o que vai acontecer? Vai passar o horário da consulta do que estava lá para 11 horas. Aí o 11 horas começa a fazer escândalo lá no salão, sobra pro agente de saúde, não é assim que funciona? Olha que loucura, gente. Então, para vocês verem que essa questão do tempo e da VD com qualidade, da conversa com qualidade, tá afetando todos os profissionais, cara, da unidade básica de saúde. Meu irmão, isso é loucura, cara, loucura. É uma pena, né, que a gente esteja nessa fase, assim, nesse modelo de atenção à saúde, que é um modelo que é cruel para o usuário, mas também é cruel para o trabalhador, principalmente para aquele trabalhador que é empático, sabe? Que quer demandar atenção, que quer ajudar, que quer fazer, e ele acaba não conseguindo fazer. Eu vi aqui uma companheira nossa que disse, ó, que aqui, ó, às vezes já fiquei quase 3 horas numa visita domiciliar. A paciente não queria tomar os medicamentos, tive que ajudar a entender que era necessário e ainda separar os medicamentos e ensinar a tomar. A Carmen botou aqui, Carmen Pereira. Então, é isso, cara. Não é que a gente tem que ficar 3 horas na casa de alguém. Mas se a gente ficar 3 horas na casa de alguém, que a gente não seja culpado de uma produção baixa. Porque se você tá 3 horas na casa de alguém, cara, você tá dando a atenção que essa pessoa merece. Isso é equidade. Foi necessário, sim, ficar 3 horas na casa da Dona Maria. Se alguém questionar, a gente pode falar. Não, foi necessário, precisava. Ela tinha todas as orientações da equipe, mas ela não estava conseguindo botar em prática por conta de memória, esquecia, se confundia com os remédios, não sabia onde colocava, tinha dificuldade na questão da alfabetização. Então eu fiquei lá. Isso deveria ser o nosso trabalho, sabe? Mais humanizado nesse sentido. Mas, cara, é doideira, né? É uma pena, cara. É uma pena mesmo, mas é isso, né? O nosso trabalho, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com essa pressão e essa sobrecarga, a gente também tem que ser disruptivo, né? Ou seja, o trabalho está exigindo que eu faça tudo isso em 10 minutos. Eu não vou fazer. Eu vou dar conta, não sei como, mas eu também não vou ser tão insensível ao ponto de não dar atenção para os usuários e entender o que está acontecendo. Porque no final, essa falta de atenção aos usuários, o que ela se traduz, né? Como é que ela vai se traduzir? Em doença, em patologia, em medicação. Toma medicamento, pô. Não tem tempo para conversar, para entender de fato qual é a raiz do problema, então toma ali medicação. Vai bebendo, vai tomando medicação até ficar viciado e a medicação não fazer mais efeito. E aí o usuário vai pro consultório, ó, não tá adiantando esse remédio mais não, doutor. Aí o doutor bota um medicamento mais forte, muda o medicamento. E é assim, cara, é assim, infelizmente. E não é culpa do trabalhador, cara, não é culpa do trabalhador, é o sistema, né? É um sistema que tá cada vez menos humano,
cada vez mais burocrático, cada vez mais quantitativo, muito mais meta, muito mais meta, muito mais meta. E, cara, é loucura. É uma pena, né? Porque quem perde são os nossos usuários no final. A nossa saúde também, a nossa saúde mental principalmente. Mas enfim, cara, é brabo, né? É uma pena. É muito chato falar sobre isso porque realmente entristece. Vamos lá. Mas por que organizar a rede de atenção à saúde no SUS? Embora sejam inegáveis e representativos os avanços alcançados pelo SUS nos últimos anos, torna-se cada vez mais evidente a dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual. O modelo de atenção à saúde vigente, fundamentado nas ações curativas, centrado no cuidado médico, estruturado com ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta, tem se mostrado insuficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais e insustentável para os enfrentamentos futuros. Aqui eu vou avançar. Vou parar só no que eu ainda não falei aqui para não ser redundante, beleza? Aqui, ó, lembra que a gente falou lá atrás sobre atenção primária, atenção secundária, atenção terciária? É isso daqui, ó. Deixou de ser uma pirâmide, né? Antigamente era assim que era visto, uma pirâmide, tipo o que é mais importante, o que é menos importante, né? Então, embaixo, a atenção básica, que é a atenção primária. No meio, média complexidade, atenção secundária. E alta complexidade, que é a atenção terciária. E agora a gente tem esse modelo aqui, ó, que é um modelo onde a atenção primária é o foco do serviço de saúde no Brasil e em volta dela, né, a gente tem essa rede de apoio, essa rede de atenção, que em volta a gente tem média complexidade, ou seja, atenção secundária, e alta complexidade, que é a atenção terciária. Deixa eu ver aqui se ele vai explicar o que é atenção primária, secundária e terciária, senão eu falo aqui, mas deixa eu procurar no texto. Deixa eu ver... Aqui eu vou... aqui está falando sobre a RAS, então eu vou avançar porque a gente já falou, né? Este campo de conhecimento é estritamente interdisciplinar. Beleza, vamos passar aqui primeiro, que é importante. E busca analisar as ações impulsionadas pelo governo, situando diversas partes do conhecimento, configurando um território de várias disciplinas e comportando teorias, metodologias e modelos analíticos, né? Então, além de a rede de atenção ela ser composta por várias instituições de saúde, ela também é uma equipe multiprofissional, ou seja, profissionais de diversas áreas do conhecimento, né? Então vai desde o agente comunitário de saúde até um psiquiatra, né? Então, e nesse meio tem enfermeiro, psicólogos, médicos, assistente social, nutricionista, educador físico, né? O fisioterapeuta, tudo isso ali dentro dessa rede de atenção. A maioria dessas profissões, né, desses profissionais, não está na equipe de saúde, mas ela está ali em volta para contribuir através da equipe multiprofissional também. Coordenar o cuidado, né? Esse aqui, esses dois aqui é importante, né? Que são princípios da RAS. Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção da RAS. Atuar como centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada. Lembra que antes era uma pirâmide, né? Parecia que a alta complexidade era mais importante, por isso ela fica em cima. E aí foi visto que não é dessa forma, tem que trabalhar em rede. Aqui dentro desse modelo, basicamente era: a atenção básica não resolve, joga para média complexidade. Média complexidade não resolve, joga para alta complexidade. Era assim, só que dentro desse modelo horizontal não é assim. Tanto que o mesmo usuário que o médico atende na unidade básica de saúde, que ele encaminha, por exemplo, para fazer uma tomografia, esse usuário volta para a unidade básica de saúde, porque o médico precisa dar continuidade no tratamento, né? Por isso que ele é horizontal. O usuário hoje ele é tratado na atenção primária, secundária e terciária ao mesmo tempo. Ele fica indo e voltando, né? Isso é trabalhar em rede. Ninguém perde o contato e o médico tem uma resposta sempre, né? Antigamente era diferente. Antigamente o médico
Entre aspas, tá bom? Não vou nem falar para não gerar, então, uma confusão aqui de interpretação. Antigamente, o médico encaminhava um paciente para um hospital, né, fora da atenção primária, e o usuário não voltava para dar um retorno para o médico. Às vezes ele voltava com uma condição pior de saúde ou com outra condição de saúde, mas aquela questão que o médico encaminhou, ele não voltava. Agora não é mais assim. Agora a gente encaminha e ele tem que voltar para a unidade básica de saúde, inclusive se precisar de um novo caminhamento, né? Isso é trabalhar em rede. Então deixa eu ver aqui. Tava aqui, né? Ordenar a rede. Então, reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde. Beleza, vou passar aqui. Atributos essenciais, né? O acesso de primeiro contato, longitudinalidade. Primeiro contato. Refere-se à ideia de ser o serviço preferencial de procura do usuário a cada novo problema ou episódio reincidente, né? Aquilo que a gente fala. Qual é a porta de entrada do usuário no serviço de saúde? É na atenção primária. Então, por exemplo, estou em casa, passei mal, vou para a UPA, atenção primária. Estou em casa, estou com uma dor de cabeça 4 dias, vou para a unidade básica de saúde, atenção primária. Dificilmente hoje uma pessoa consegue atendimento fora da atenção primária, a não ser que ela sofra um acidente, um atropelamento, leve uma facada, quebre uma perna, aí sim, aí ela vai direto já para uma unidade de emergência e vai ser atendida. Mas se alguém chegar com alguma dor de cabeça no hospital, o hospital vai falar: procura a sua unidade básica de saúde. É assim que funciona. Aqui no Rio de Janeiro é o que mais acontece. O pessoal chega na unidade básica de saúde ali no acolhimento, fui no médico, fui no hospital, o hospital mandou vir pra cá, pô, é uma porcaria o serviço. É porque eles não entendem, né, que é dessa forma. Dependendo do atendimento, tem que começar na atenção primária, normalmente na unidade básica de saúde. Então é isso, né, esse acesso de primeiro contato é porta de entrada. Longitudinalidade é acompanhar, né, esse paciente ao longo da sua vida, aqui, ó, ao longo do tempo. Esse é o contato dos profissionais da unidade básica de saúde, né? A gente vê a criança nascer e depois a gente vê essa criança se tornar homem, mulher e virar pai e virar mãe. Doideira, né? Mas é isso, longitudinalidade. Integralidade, que a gente já falou, que é todos os serviços para essa pessoa, né, ou para esse grupo, e a coordenação, que define-se pela continuidade do cuidado e a capacidade de integrar informação acerca do usuário e alavancar o seu uso para o aumento da eficiência da oferta proposta. Não falou, né, o que é atenção primária, secundária e terciária, né? Não falou. Tem uma imagem aqui, ó, determinantes sociais, então idade, sexo, fatores hereditários, estilo de vida, tudo isso daqui é o que vai impactar na saúde da pessoa, né? Então, por exemplo, o estilo de vida dos indivíduos impacta na sua saúde para o bem ou para o mal. Redes sociais e comunitárias, né? Essa aqui não é rede social de internet, né? Rede social, igreja, ONG, coisas que essas pessoas participam, né? Isso impacta na saúde das pessoas. A gente sabe que pessoas que têm acesso à religião, que têm práticas religiosas, elas tendem a ter uma saúde melhor, né? Porque elas também se agarram às suas fés. As suas fés foi ótimo, né? Ou às suas fés, também tá errado, né? Enfim, elas se agarram à sua fé para questões de saúde. Isso ajuda também, né, na autoestima e tal. Então impacta positivamente a religião, independente de qual seja, para a saúde. Ele tem produção agrícola, educação, ambiente de trabalho, condição de vida e de trabalho, desemprego, água, esgoto, serviços de saúde, habitação, tudo isso impacta na saúde das pessoas, né? E é isso a gente chama de estudo de determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Deixa eu passar aqui que a gente já falou. Resumindo, a PS deve cumprir essas 3 funções. Tararã. Aqui a gente já falou. Tô passando só para não ser redundante, beleza, gente? Deixa eu ver. Já passamos aqui também, né? Batemos um papo sobre. Já foi. Deixa eu só falar então sobre a atenção primária, secundária e terciária, porque não falou aqui, cara. Me surpreendi, né? Falou o que é primária, secundária e terciária, mas não falou o que é de fato.
Enfim, atenção primária é saúde básica. Então, tudo que é relacionado à saúde no sentido de doenças crônicas não transmissíveis, gestante, pré-natal, acompanhamento de criança, reabilitação de usuários, por exemplo, que passaram por amputação de uma diabetes, tudo isso está dentro da atenção primária à saúde. Já na atenção secundária à saúde, são os atendimentos de urgência e emergência. Então, o hospital, né, tudo que o paciente precisa de uma coisa mais invasiva é feito na atenção secundária. Já a atenção terciária à saúde é onde acontece, por exemplo, os transplantes, né? Todo tipo de transplante, coração, rim, tudo, enfim. Mas também na atenção terciária, além dessas ações mais invasivas e pesadas, tem a produção de vacina, produção de medicamentos e normalmente também tem os hospitais universitários, né, ou as instituições de saúde federais, como por exemplo a Fiocruz, Instituto Butantan, que tem formação de profissionais, mestrado, doutorado, que é pesquisa e extensão. Então tudo isso é atenção terciária. E é só na terciária que tem as coisas mais graves, né? Por exemplo, fazer o parto de uma gestante que foi atropelada e perdeu a vida e o bebê continua vivo, precisa fazer esse parto. É alta complexidade, atenção terciária. Já um parto normal, aí já é atenção secundária, né? Que é o parto comum ali do dia a dia, seja o parto normal ou seja a cesárea. E aí tem a atenção básica, que é a unidade básica de saúde, né? UPA e tal, que a gente já conhece, que é a atenção primária.